Ela se casou com um milionário, mas descobriu que todas as ex-esposas dele ainda vivem dentro da mansão. A noite parecia perfeita, mas havia algo de errado no ar. O casamento com um milionário de aparência impecável transformava cada detalhe em espetáculo, cada sorriso em encenação. Ela caminhava pelo salão iluminado pelos lustres de cristal, rodeada por convidados que aplaudiam, mas o silêncio profundo entre cada nota da música carregava mais significado do que qualquer alegria visível. O frio que atravessava os corredores não combinava com o calor das luzes ou o murmúrio das conversas. A mansão respirava de maneira própria. Seus corredores ecoavam passos que não pertenciam a ninguém, e cada sombra parecia se prolongar para observar, calcular, esperar. O milionário mantinha um sorriso perfeito, mas havia algo em seu olhar que parecia medir cada gesto dela, como se tudo estivesse previamente decidido. Cada porta que se fechava emitia um som seco, metálico, que parecia mais um aviso do que um ruído qualquer. Ela sentia-se observada, mas não por olhos humanos. Algo antigo, silencioso, preenchia os cantos da casa com uma presença que não se manifestava de forma óbvia, mas que podia ser sentida na espinha, nos ombros tensos e na respiração presa. Enquanto os convidados brindavam, um som baixo se destacou, um sussurro que não pertencia a ninguém ali. Por alguns segundos, acreditou ter imaginado, mas logo percebeu que não estava sozinha. Alguns convidados interromperam suas conversas, olhando ao vazio, como se tentassem localizar a origem do som. Ela tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas sua ansiedade ou o nervosismo do dia, mas o frio que percorreu sua nuca deixou claro que havia algo muito real ali, algo que não queria ser ignorado. O ambiente glamuroso, o casamento dos sonhos, tudo começou a se transformar lentamente em ameaça. Cada passo que ela dava fazia com que a mansão reagisse, como se reconhecesse a presença dela de forma especial. Ela não era apenas uma noiva. Era uma nova peça de um quebra-cabeça antigo e a mansão estava preparada para recebê-la. Quanto mais tentava se convencer de que estava segura, mais o ambiente mostrava que o controle não estava em suas mãos. Naquele instante, a sensação de perigo tornou-se impossível de ignorar. Ela não estava apenas entrando em uma nova vida, estava cruzando uma linha que a separava da realidade segura que conhecia. O que parecia ser um conto de fadas transformou-se em um aviso silencioso, um primeiro toque de um pesadelo que se desenrolaria a cada corredor, a cada sala, a cada porta trancada. Ela acreditava estar entrando no paraíso, mas, na verdade, atravessava os portões de um mausoléu vivo. E a primeira noite seria apenas o início de um terror que não poderia ser evitado. O casamento parecia o ápice de sua vida, uma celebração luxuosa que misturava riqueza e prestígio. Cada detalhe, cada gesto, cada sorriso ao redor parecia ter sido cuidadosamente orquestrado para criar a ilusão perfeita. Ela caminhava pelo salão, admirando lustres de cristal, tapetes de veludo e candelabros que projetavam sombras alongadas nas paredes. Mas algo naquele lugar não se encaixava. Havia uma presença silenciosa, uma sensação de ser observada que se infiltrava em cada respiração, tornando cada passo incerto, cada movimento carregado de tensão. O marido, impecável em postura e aparência, mantinha uma serenidade inquietante. Seu olhar era intenso, calculado, como se enxergasse cada pensamento dela antes mesmo que fosse formulado. As portas rangiam de maneira irregular, cada estalo parecia um aviso, e as sombras projetadas pelo lustre oscilavam de forma estranha, sugerindo formas que não pertenciam a ninguém presente. O ar estava pesado, carregado de expectativa e de algo que não podia ser nomeado, algo que se movia silenciosamente, sem ser visto.
Enquanto os convidados brindavam e riam, um sussurro baixo percorreu o salão, quase imperceptível, mas suficiente para gelar a espinha dela. Tentou ignorar, atribuindo o som à imaginação ou à ansiedade do momento, mas a sensação de estar cercada por olhos invisíveis cresceu com cada segundo. O ambiente glamouroso transformava-se em uma prisão silenciosa. Cada brilho refletido nos cristais do lustre parecia esconder segredos antigos e esquecidos. O que deveria ser uma noite de alegria começou a se revelar como um primeiro aviso. Cada passo que ela dava fazia com que a mansão parecesse reagir, como se a observasse e adaptasse seus corredores e portas à sua presença. A noiva não estava apenas entrando em uma casa nova, estava entrando em uma existência que já havia sido preparada, moldada para ela, mas de forma muito diferente do que poderia imaginar. A percepção de perigo tornava-se inevitável, e cada detalhe do ambiente parecia conspirar para lembrá-la de que a perfeição tinha um preço e que naquele lugar o controle nunca estaria em suas mãos. A linha entre sonho e pesadelo começou a se apagar, e a primeira noite do casamento se transformava em um prenúncio do que a aguardava. Uma realidade onde a beleza e a riqueza eram apenas uma cortina, escondendo uma mansão que respirava segredos antigos e esperava para reivindicar cada novo visitante. A noiva acreditava estar entrando no paraíso, mas, na verdade, cruzava os portões de um mausoléu vivo, onde cada sombra prometia vigiar seus próximos passos. A mansão não era apenas um cenário, era um organismo vivo, atento a cada movimento dela, reagindo de forma sutil e perturbadora. As paredes pareciam respirar, as cortinas se agitavam com ventos que ninguém sentia, e os corredores longos e estreitos ecoavam passos que não eram dela. Cada espaço escondia memórias silenciosas, histórias presas nas frestas do tempo, como se a própria casa fosse uma testemunha viva de todos os que já passaram por ali. Ela começou a perceber que não importava o quão deslumbrante fosse o salão ou luxuosos os móveis, havia algo que não podia ser comprado nem controlado. Um corredor que parecia familiar em um instante se transformava em labirinto no seguinte. Portas se fechavam sozinhas, puxando-a para dentro de quartos esquecidos que pareciam ter sido preparados para recebê-la. A iluminação mudava de forma quase imperceptível, projetando sombras que a faziam questionar se eram reflexos ou presenças reais. O ar estava pesado, carregado de um odor antigo, mistura de madeira envelhecida e perfumes que não eram mais de ninguém vivo. Cada objeto tinha história, cada detalhe sussurrava lembranças de vidas que continuavam ali, invisíveis, presentes, aguardando. Ela sentia que a mansão não apenas a observava, mas também avaliava suas ações, decidindo quando e como revelar seus segredos. Mesmo os luxos mais impressionantes começaram a se tornar desconcertantes. Um lustre que antes encantava agora parecia projetar formas que não correspondiam a nada natural. Tapetes e cortinas, antes decorativos, criavam uma sensação de que cada passo poderia levá-la a algo que não desejava encontrar. A mansão mostrava sua verdadeira natureza de maneira sutil, manipulando percepções e explorando a curiosidade dela, levando-a cada vez mais para o desconhecido, tornando impossível recuar sem sentir o peso da presença que crescia em cada canto. Ela percebeu que não estava simplesmente entrando em uma casa de milionário, mas sendo absorvida por um organismo que vivia e respirava com uma lógica própria. Um espaço onde cada cômodo escondia intenções e cada sombra podia conter algo que jamais deveria ser encontrado. A sensação de estar sendo avaliada crescia, tornando cada gesto dela crucial, cada escolha potencialmente perigosa.
A mansão não deixava escapar nada e silenciosamente começava a moldá-la para fazer parte de sua história. Ele parecia perfeito, o marido ideal, elegante, carismático e seguro. Mas havia algo nos seus gestos que não se encaixava com a imagem de riqueza e poder que transmitia. Cada sorriso era calculado, cada palavra cuidadosamente medida, como se ele soubesse mais do que permitia revelar. A primeira noite juntos, em vez de ser confortável, trouxe um desconforto silencioso. O olhar dele a seguia de maneira quase predatória, e cada gesto seu transmitia controle, deixando claro que naquele mundo nada era como parecia. Enquanto ela explorava os corredores da mansão, sentia que ele sempre estava presente, mesmo quando não podia vê-lo. A maneira como caminhava pelo salão, como ajeitava os objetos ao redor, dava a impressão de que cada detalhe havia sido planejado para ela, mas para um propósito que ela ainda não compreendia. Sua presença era ao mesmo tempo tranquilizadora e ameaçadora, criando um paradoxo que a mantinha alerta, desconfiada e fascinada. Ele a conduzia pelos espaços com sutileza, sempre sugerindo o caminho, mas sem jamais permitir que ela tomasse total controle. Cada instrução, cada orientação parecia simples, mas havia camadas invisíveis de manipulação, de conhecimento oculto, que a faziam questionar o que era real e o que fazia parte de um jogo cuidadosamente arquitetado. Ela começou a perceber que não se tratava apenas de um marido, mas de alguém que entendia a mansão de forma íntima, alguém conectado a ela de um jeito que ultrapassava o simples casamento. O charme e a elegância escondiam uma realidade mais profunda. Ele não era apenas o dono da fortuna ou da casa. Ele era o guardião de segredos que ultrapassavam gerações. A maneira como se movia pelos cômodos, como manejava a atenção dela, indicava que cada ação tinha um propósito e que ela era apenas mais uma peça em um tabuleiro que se estendia muito além da noite de núpcias. A sensação de segurança que deveria acompanhá-la estava sempre à beira do colapso, substituída por uma tensão constante que sugeria que a verdadeira extensão do poder dele ainda seria revelada. A presença dele, ao mesmo tempo magnética e opressiva, plantava sementes de dúvida e medo. Cada olhar, cada gesto, fazia com que ela questionasse não apenas as intenções do marido, mas também a própria percepção do que a cercava. E nesse ambiente de luxo e segredos, tornou-se impossível distinguir entre cuidado, controle e ameaça, tornando cada movimento dela essencial para sobreviver àquilo que se escondia sob a superfície do casamento perfeito. Os retratos começaram a chamar sua atenção de maneira quase imperceptível. Cada sala da mansão tinha paredes preenchidas por imagens de mulheres, todas elegantemente vestidas, todas com olhares que pareciam seguir cada passo dela. Não eram apenas lembranças artísticas ou decoração de luxo. Havia algo de inquietante em cada expressão, como se aquelas mulheres ainda respirassem de alguma forma dentro das molduras. Ao observar mais de perto, percebeu que os detalhes nos quadros eram precisos demais, quase vivos. A posição das mãos, o brilho nos olhos, o leve arqueamento dos lábios, tudo dava a sensação de que as mulheres continuavam ali, presentes de maneira silenciosa, testemunhando cada ação sua. Um arrepio percorreu sua espinha quando sentiu que não eram apenas olhares, mas avaliações, julgamentos que atravessavam o tempo. A mansão parecia construída para destacar essas imagens, com a iluminação projetando sombras que ampliavam o efeito de vigilância. Cada corredor a conduzia naturalmente de um retrato a outro, quase como se ela estivesse sendo guiada para observar, entender e aceitar algo que ainda não podia compreender. Ela começou a notar padrões, sem conseguir definir se eram coincidências ou intenções deliberadas.
Cada mulher parecia ocupar um lugar estratégico, cada olhar direcionado para um ponto específico, e a sensação de ser parte de um cenário antigo começou a se intensificar. Enquanto caminhava, percebeu que o ambiente inteiro reforçava a presença das figuras. O silêncio da mansão, os móveis, o tilintar ocasional de objetos, tudo funcionava em harmonia com os retratos, criando uma narrativa invisível que apenas aqueles atentos poderiam perceber. Não se tratava apenas de luxo ou história, era um aviso sutil, uma preparação para que ela compreendesse que não estava sozinha, que havia vidas passadas ainda presentes e que cada uma delas tinha deixado uma marca que transcenderia o tempo. A curiosidade e o medo se misturavam. Cada passo em direção a um novo retrato trazia a mesma sensação de ser observada, de ser testada. A ideia de que aquelas mulheres ainda viviam dentro da mansão deixou de ser uma hipótese para se tornar uma certeza que queimava na mente dela, mas que era impossível verbalizar. O que parecia uma simples decoração se transformava em um labirinto psicológico. E cada quadro reforçava a impressão de que estava entrando em um lugar onde o passado e o presente coexistiam de maneira inquietante e inevitável. O quarto proibido era uma porta trancada que ela sempre evitava, por instinto e por aviso tácito de seu marido. Mas naquela noite, algo a impulsionou a atravessar o corredor silencioso e empurrar a madeira antiga. O cheiro de mofo, madeira envelhecida e um perfume indefinido a atingiu imediatamente, uma mistura que parecia carregar décadas de memórias reprimidas. A luz que entrava pela fresta da janela era fraca, suficiente apenas para revelar móveis cobertos por lençóis amarelados pelo tempo e objetos que pareciam intactos, apesar de abandonados há muito. Cada passo que ela dava fazia o piso ranger sob seus pés, como se a casa estivesse reclamando sua presença. No canto, um vestido de noiva antigo pendia, sua seda ainda preservada, mas impregnada de uma aura que transmitia saudade e desespero. Objetos espalhados pela sala, cartas amareladas, sapatos, joias, pareciam guardar fragmentos de histórias interrompidas, vidas que haviam sido arrancadas do mundo exterior sem aviso. Ela começou a sentir uma presença, não visível, mas intensa, como se múltiplos olhares atravessassem sua alma. A sensação de perigo aumentava a cada instante. Era impossível ignorar que aquele espaço havia sido reservado não para guardar memórias, mas para manter algo vivo em silêncio. Um sussurro suave, quase imperceptível, percorreu o quarto, como se as mulheres que ali haviam estado ainda tentassem se comunicar. Cada detalhe da decoração, da posição dos móveis, a forma como a luz incidia, parecia planejado para causar impacto psicológico, para preparar qualquer intrusa para a verdade que a aguardava. Ela percebeu que a mansão, que até então parecia apenas luxuosa e observadora, começava a revelar seu caráter mais sombrio. Cada objeto, cada sombra, cada aroma carregava informações que não poderiam ser ignoradas. Ela estava entrando no território onde as ex-esposas haviam sido mantidas, e a própria essência da casa parecia reclamar a presença dela. Um arrepio percorreu sua espinha, e a certeza de que estava em um lugar que não pertencia aos vivos se intensificou. A curiosidade se misturava ao medo, e a noiva entendeu que, a partir daquele momento, cada escolha dentro da mansão poderia definir seu destino. Os sussurros começaram de maneira quase imperceptível, como o farfalhar de folhas em um bosque distante. No começo, ela tentou ignorar, atribuindo o som à imaginação ou à acústica estranha da mansão. Mas a frequência aumentou, invadindo cada canto, cada corredor. Pareciam múltiplas vozes femininas, baixas, carregadas de dor e alerta, pronunciando palavras que não chegavam a ser compreensíveis, mas que faziam o coração dela acelerar. Cada passo que ela dava fazia os sussurros mudarem de tom.
ajustando-se ao seu ritmo, como se a casa reagisse à sua presença. Eles não vinham de um lugar específico, circulavam pelo ar, preenchendo o ambiente com uma sensação de vigilância constante. Ela sentiu que não estava sozinha, que havia presenças invisíveis acompanhando cada gesto, cada respiração, como espectros esperando que cometesse um erro. O medo se misturava à curiosidade. Cada porta aberta, cada corredor explorado, intensificava a percepção de que aquelas vozes não eram meras memórias, mas manifestações de algo que ainda existia, algo que resistia à passagem do tempo. O ar parecia mais denso, e o silêncio entre os sussurros tornava-se tão angustiante quanto o som, pois o vazio deixava espaço para a imaginação completar as histórias não contadas. Mesmo os móveis e objetos da mansão pareciam reagir, como se amplificassem o efeito psicológico dos sussurros. Um lustre oscilava levemente, projetando sombras que se moviam em sintonia com os sons, como se estivessem vivos. Cada detalhe do ambiente contribuía para criar uma atmosfera de tensão, deixando claro que aqueles sons não eram aleatórios, mas deliberados, parte de um aviso que ela ainda não compreendia. À medida que os minutos passavam, a sensação de ser cercada aumentava, criando uma ansiedade quase física. Era impossível fugir, impossível se esconder. As vozes carregavam intenções, emoções e alertas que, embora incompreensíveis, diziam claramente: ela não estava preparada para compreender o que a aguardava, mas já havia cruzado um limiar do qual não haveria retorno. O piano abandonado no salão principal começou a tocar sozinho. As notas ecoavam pelo espaço amplo, claras e melancólicas, repetindo uma melodia que parecia familiar, embora ela nunca tivesse ouvido antes. Cada acorde reverberava no chão de madeira, fazendo o ar vibrar de forma estranha, como se a própria mansão participasse do ritual silencioso. Ela se aproximou, hipnotizada e apreensiva, percebendo que o instrumento não se limitava a produzir som. Ele contava histórias que não deveriam ser ouvidas por olhos vivos. As mãos invisíveis que tocavam as teclas seguiam um ritmo irregular, ora delicado, ora abrupto, criando tensão em cada pausa. O som parecia caminhar com ela pelos corredores, atravessando portas fechadas e janelas trancadas, impregnando cada canto da casa com uma sensação de presença que não podia ser ignorada. Cada nota parecia carregar fragmentos de memórias antigas, sussurrando segredos de vidas passadas, de noivas que um dia passaram pelos mesmos corredores e desapareceram sem deixar vestígios. Ela percebeu que o piano não era apenas um objeto esquecido, mas um ponto de conexão entre o presente e o passado da mansão. As melodias funcionavam como avisos, instruções e ameaças, todas ao mesmo tempo, direcionadas de forma sutil, porém inescapável. A curiosidade que a levou até ali começou a se transformar em medo genuíno, pois a sensação de que estava sendo guiada por algo invisível se intensificou. Cada vez que a música alcançava um tom mais alto, parecia que os corredores se estreitavam, que as paredes se aproximavam, como se a própria mansão quisesse apertá-la em uma armadilha silenciosa. O som reverberava em seu corpo, penetrando sua mente, criando um laço psicológico que dificultava qualquer tentativa de fuga. Ela começou a compreender que não podia tratar aquele ambiente como um espaço normal. Cada objeto, cada nota de música, cada sombra era parte de uma trama que havia sido preparada muito antes de ela chegar. A melodia continuava, implacável, insistente, e ela sabia que estava prestes a compreender algo que jamais poderia ser ignorado. O piano era apenas uma introdução, uma primeira peça de um quebra-cabeça que envolvia a mansão inteira, o marido e as mulheres que ainda viviam ali, silenciosas e observadoras. Cada acorde aumentava a tensão, preparando-a para o que viria a seguir,
enquanto o passado e o presente se entrelaçavam em uma narrativa de medo e suspense. O jantar naquela noite era estranho, mesmo em meio ao luxo e à sofisticação que a rodeavam. A mesa estava posta com dezenas de talheres, pratos finos e copos de cristal, mas algo a deixava desconfortável. Várias cadeiras permaneciam vazias, colocadas de maneira estratégica, como se fossem ocupadas por presenças invisíveis. A noiva percebeu que o ambiente parecia aguardar mais do que apenas os convidados visíveis. Havia uma expectativa silenciosa, quase palpável, que preenchia o salão e a deixava inquieta. O aroma da comida era irresistível, mas ao mesmo tempo carregava uma sensação de antiguidade, de memória de eventos que haviam ocorrido ali muito antes de ela existir. Cada detalhe parecia projetado para testar sua percepção, para colocá-la em contato com uma realidade que não podia compreender completamente. A disposição da louça, o brilho dos copos, até mesmo a maneira como os talheres refletiam a luz, criavam uma sensação de que ela não estava apenas participando de um jantar, mas sendo observada por aqueles que já haviam atravessado aquela mesa. Enquanto mastigava, sentiu pequenos movimentos ao redor, leves, quase imperceptíveis. Um lenço que parecia se mexer sozinho, sombras que se alongavam em ângulos impossíveis, sussurros que atravessavam o ar sem origem. Cada gesto dela era acompanhado, cada expressão analisada. A percepção de que não estava sozinha, de que aqueles lugares vazios não eram apenas simbólicos, mas representavam presenças que ainda existiam dentro da mansão, crescia a cada segundo. O ambiente, que deveria transmitir conforto e prestígio, tornava-se progressivamente desconcertante. Cada refeição, cada talher erguido, parecia carregar o peso de uma história não contada. Ela começou a entender que aquele jantar não era apenas uma formalidade, mas uma lição silenciosa, uma preparação psicológica para revelar o que realmente habitava a mansão. A tensão se acumulava e a noiva compreendeu que não poderia subestimar nenhum detalhe, pois cada elemento do espaço participava ativamente de uma narrativa antiga, onde passado e presente se entrelaçavam e onde a próxima revelação seria inevitável. As sombras na escadaria começaram a se mover de maneira que não podia ser explicada. Cada degrau refletia uma luz suave dos lustres, mas por um instante ela percebeu formas distorcidas que não correspondiam a nenhum corpo humano. Elas se alongavam, recuavam e avançavam, como se tivessem vontade própria, antecipando seus passos e reagindo a cada movimento. O simples ato de subir a escada tornou-se um teste psicológico, uma sensação de que algo invisível a observava de todos os ângulos. Cada sombra parecia carregar intenções. Algumas eram sutis, quase imperceptíveis, outras se projetavam com agressividade, criando uma sensação de perseguição constante. Ela sentia o peso desses olhares invisíveis, uma pressão que pressionava não apenas seu corpo, mas também sua mente, aumentando a tensão e a ansiedade de maneira quase física. A escadaria, antes apenas uma ligação entre os andares, transformou-se em um corredor de vigilância silenciosa. Cada corrimão, cada degrau, parecia vibrar com a presença daqueles que haviam sido aprisionados ali antes dela. A luz oscilava sem razão aparente, reforçando a sensação de que as sombras não eram simples reflexos, mas manifestações de vidas passadas, esperando que ela cometesse o menor erro. Ela percebeu que estava sendo guiada e observada ao mesmo tempo. O caminho para cima parecia inevitável, mas cada passo exigia atenção total, pois qualquer distração poderia revelar algo que ainda estava escondido. A sensação de que não poderia escapar daquele olhar constante aumentava a percepção de perigo iminente.
Cada sombra lembrava que ela não estava sozinha, que a mansão era um organismo vivo e que os corredores, por mais elegantes e sofisticados que parecessem, escondiam intenções que ultrapassavam o tempo e a compreensão humana. A escalada não era apenas física, era psicológica. Ela sentiu que a escadaria se tornava um rito, uma passagem entre o conhecido e o desconhecido, onde cada movimento trazia à tona uma tensão que se aprofundava a cada segundo. A mansão se revelava pouco a pouco, e as sombras eram apenas a primeira confirmação de que o que estava por vir seria muito mais perturbador do que qualquer luxo poderia sugerir. O segredo do marido começou a se revelar de maneira sutil, mas inescapável. Ele não era apenas o dono da mansão ou um homem rico. Havia algo antigo e profundo em sua presença, uma conexão com o passado que parecia transcender gerações. Ela percebeu nos gestos, nas palavras cuidadosamente escolhidas e nos silêncios prolongados que ele carregava informações que ninguém mais poderia possuir. Cada ação dele parecia orquestrada para mantê-la dentro de um padrão, guiando-a sem que percebesse, preparando o terreno para revelar verdades que seriam impossíveis de ignorar. Enquanto caminhava pelos corredores, observando detalhes antes despercebidos, começou a notar símbolos discretos, objetos posicionados de maneira específica e documentos que, embora antigos, pareciam ainda vigentes. Havia registros de casamentos passados, contratos e cartas que sugeriam que cada ex-esposa tinha sido mais do que uma parceira. Todas tinham sido envolvidas em um ciclo que se repetia e que agora incluía a própria noiva. O marido se mostrava sempre cortês e encantador, mas cada gesto era calculado, cada sorriso carregava um aviso silencioso. A mansão não funcionava apenas como residência, era uma extensão dele, um espaço que ele conhecia e controlava em detalhes minuciosos. Ela percebeu que o luxo, as portas, os corredores e até os sussurros eram todos parte de uma narrativa cuidadosamente construída para manter o segredo oculto, mas que, inevitavelmente, acabaria sendo revelado. O controle dele ia além do físico, alcançando o psicológico. E ela sentiu que estava sendo preparada para enfrentar uma verdade que mudaria sua percepção de realidade. A tensão aumentava a cada instante, pois tudo ao redor começava a apontar para o mesmo fato. A mansão e o marido eram parte de um mesmo organismo, onde cada ação e cada presença feminina anterior se entrelaçava em um ciclo que parecia impossível de quebrar. A noiva compreendeu, com um misto de medo e incredulidade, que o homem que parecia perfeito escondia um poder que ia muito além da compreensão comum e que cada detalhe, cada sombra, cada objeto estava intimamente ligado a esse segredo. Ela sentiu que estava prestes a descobrir não apenas o que o marido realmente era, mas também a extensão da maldição que havia se instalado ali há anos, uma verdade que mudaria para sempre a linha tênue entre luxo, poder e terror dentro daquela mansão. O ritual das esposas se revelou aos poucos, com uma intensidade que ultrapassava qualquer expectativa. Ela começou a perceber que cada detalhe da mansão, cada objeto, cada sombra não existia por acaso. Todas as ex-esposas ainda estavam presentes de forma invisível, suas energias entrelaçadas à casa, tornando-se parte de um ciclo que ninguém podia romper. Elas não haviam partido, não haviam sido esquecidas. Estavam presas, vivendo em silêncio, aguardando a próxima que cruzaria os portões da mansão. A percepção dessa presença crescente a envolveu de forma quase física. Cada passo que dava parecia ecoar nas memórias delas, como se a história estivesse sendo reescrita para incluir mais uma vítima. Sussurros agora eram claros, compostos por fragmentos de vozes femininas que imploravam, alertavam ou simplesmente testemunhavam.
A noiva sentiu uma pressão invisível, como se mãos fantasmas tentassem prendê-la a um destino que já estava traçado antes mesmo de seu nascimento. Ela começou a perceber padrões nas paredes, nas sombras, até mesmo nos objetos deixados no quarto proibido e nos retratos. Cada ex-esposa tinha deixado uma marca, uma assinatura silenciosa, um aviso codificado na própria mansão. Era impossível ignorar, e a sensação de inevitabilidade crescia. A casa funcionava como um organismo vivo, conectando passado, presente e futuro em um mesmo ciclo, no qual ela acabava de se tornar uma peça central. O marido, por sua vez, permanecia sereno, observando e controlando sem intervenção direta, como alguém que conhece cada movimento antes mesmo que ele aconteça. Ela entendeu, finalmente, que cada gesto, cada sorriso, cada decisão dele estava ligado ao ritual silencioso que mantinha as esposas aprisionadas. E agora, ela era parte do mesmo ritual, uma adição inevitável à linha de mulheres que não podiam abandonar aquele espaço sem pagar um preço que não podia ser medido. A mansão não era apenas testemunha, era cúmplice, guardiã e perpetuadora desse ciclo de horror. A noiva sentiu a extensão do poder que controlava cada detalhe de sua vida, entendendo que não haveria retorno. O ritual estava completo no momento em que ela cruzou os corredores, e a compreensão de que jamais seria livre se infiltrou em sua mente com uma força que não podia ser ignorada. Ela se encontrou diante do último espelho da mansão, refletindo mais do que sua própria imagem. Nos olhos dela, começou a perceber o brilho familiar de todas as ex-esposas que haviam sido aprisionadas naquele lugar, cada uma observando, julgando e absorvendo sua presença. O reflexo mostrou algo que nenhuma porta trancada ou corredor poderia esconder. Ela não era apenas uma visitante, mas parte da história viva da mansão, ligada ao destino das mulheres que vieram antes. A compreensão a atingiu com força. Cada sorriso, cada gesto elegante que parecia rotina, era uma preparação para que aceitasse seu papel naquele ciclo eterno. A mansão respirava ao redor dela, envolvendo-a com uma intensidade que transcendia o físico, prendendo-a mental e espiritualmente. O luxo que antes encantava tornou-se prisão. O marido que antes parecia perfeito era agora o guardião de um segredo sombrio e inescapável. E as sombras que se moviam ao seu redor não eram apenas ilusões, mas testemunhas vivas do que ela estava prestes a se tornar. O reflexo revelou também a inevitabilidade do que aconteceria. Sua essência se mesclaria à daquelas que vieram antes, e sua história jamais seria esquecida. Cada quadro, cada objeto, cada corredor da mansão carregava fragmentos dela e das mulheres que vieram antes. E agora ela faria parte daquele labirinto psicológico para sempre. A sensação de perda de controle era absoluta. Não havia como fugir, não havia como questionar. A mansão não apenas possuía segredos, mas também possuía aqueles que atravessavam seus portões, incorporando-os à própria história que jamais terminaria. Enquanto seu reflexo no espelho se fundia com os olhares das ex-esposas, a verdade se tornou inescapável. Ela havia entrado no conto de fadas achando que conquistaria um paraíso, mas na realidade havia atravessado os portões de um mausoléu vivo. O ciclo não acabaria ali, e a pergunta final, que ecoava silenciosa na mente de quem olhasse sua história, era perturbadora e clara. Quem será a próxima a cruzar aqueles portões?